Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o primeiro vídeo da nossa segunda aula de Probabilidade e Estatística. Nesta aula vamos aprender sobre medidas de posição. Vamos lá? As medidas de posição são informações estatísticas que representam os dados de uma pesquisa. Essas informações vão nos orientar sobre a posição da distribuição em relação ao eixo horizontal. As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, média, moda e mediana. A média ela pode ser aritmética, geométrica ou harmônica, mas a mais utilizada é a média aritmética. As outras são as separatizes, que englobam mediana, quartis e percentes. Elas vão servir para separar a informação de forma proporcional. A mediana divide em 2 partes iguais, os quartis em 4 partes iguais e o percentes em 100 partes iguais. A média é utilizada quando desejamos obter a medida de posição de maior estabilidade. Ela pode ser aritmética, que é calculada a partir da soma dos valores da variável dividido pela quantidade de variáveis. Ela pode ser aritmética ponderada, que é quando você vai considerar o peso de cada valor ou a frequência de cada valor e dividir pela soma das frequências. A gente vai denominar o desvio em relação à média como a diferença entre o valor da variável e o valor calculado na média. Como exemplo, vamos resolver a seguinte questão. Qual vai ser a média dos salários de uma empresa com 5 funcionários, cujos salários são R$ 800, R$ 780, R$ 820, R$ 810 e R$ 790. Determine o desvio padrão de cada salário. Neste exemplo, o que nós precisamos é somar todos os salários e dividir pela quantidade de salários. Vamos usar a média simples. Neste exemplo, a soma dos salários é de 4.000. Dividindo por 5 a quantidade de salários, eu tenho uma média de R$ 800. Usando a tabela 3 da aula passada, nós podemos calcular a média da distribuição, usando a média ponderada. O que vamos fazer é somar o produto entre a variável e a frequência e dividir pela soma das frequências. Usando o Excel, nós podemos primeiro calcular o produto entre a variável e a frequência, usando a propriedade do Excel. Com isso, a gente consegue calcular rapidamente o produto dos dois. Em seguida, podemos fazer o cálculo da média. Eu vou fazer como a soma desses valores dividido pela soma da frequência, que é a quantidade de respostas que a gente tem na pesquisa, no caso, 40. E a nossa média é de 160,625. Como havia dito antes, a média ela pode ser geométrica, onde ela é calculada a partir da raiz enésima do produto das variáveis, com n sendo a quantidade de variáveis, e ela é comumente usada para determinar taxas médias, ou uma média harmônica, que é calculada a partir da média dos inversos.
É o inverso da média aritmética dos inversos dos valores. Em termos de fórmula, ela fica n, que é a quantidade de valores, dividido pela soma dos inversos dos valores. Nesse exemplo, vamos calcular as médias aritmética, geométrica e harmônica dos valores da variável 2, 4, 6, 8 e 10. Dessa vez, vamos calcular usando a calculadora científica. Para calcular a média geométrica, nós devemos fazer o produto dos elementos, no caso 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10, fecho parêntese, e clicando nessa opção segundo, ele vai aparecer a opção de raiz y de x. Então, depois de escrever o valor de x, que é esse produto, eu clico aqui, raiz y de x, e digo quem é y, que nesse caso é 5, que são 5 elementos. E com isso eu tenho a média geométrica de 5,21. Dando continuidade, nós podemos calcular também a média harmônica, que nesse caso vai ser 5, que é o número de variáveis, dividido pela soma dos inversos, dividido por um meio mais um quarto mais um sexto mais um oitavo mais um décimo. Que vai dar 4,38 aproximadamente. E por fim, eu vou ter a média usual. Na média usual, eu vou somar os elementos, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 e vou dividir pela quantidade de elementos, 5. Então, a minha média aritmética, ou usual, é igual a 6. A partir desse resultado, nós podemos concluir que a média geométrica está sempre entre a média harmônica e a média aritmética, sendo a média aritmética maior ou igual à média geométrica e maior ou igual à média harmônica. Na nossa próxima aula, vamos continuar com as medidas de posição, moda, mediana e separatizes. Até lá!